Pessoal, boa tarde. Emílio Pascoal, consultor técnico da Plantisa. Quero falar um assunto hoje, né, de extrema relevância, e a gente tem observado aí que pouca gente, ou praticamente ninguém, tem dado a devida atenção para isso. Nós já falamos aí da importância do manômetro, né, que é a pressão do cruzador. Manômetro e pressão é o coração e a alma do cruzador. Começando para fazer uma recomendação de bico, né? Eu preciso considerar a pressão, né? Eu não posso simplesmente ir lá na tabelinha, né? Eu vou lá e procuro lá a velocidade que eu vou trabalhar. A hora que eu achar a tabelinha da velocidade, eu vou olhando entre as cores lá e ele me fala a vazão que eu quero fazer, né? A gente sabe que o bico não pode trabalhar nos extremos da escala de pressão. A gente tem que procurar recomendar um bico que vai trabalhar com aquela vazão que o cliente quer, com a pressão mais centralizada dentro da escala, né? Então já aconteceu comigo de chegar lá, só que não seguindo a tabela lá de velocidade, né, mas através da forma que a gente faz, né? Primeiro eu, né, escolho o modelo, faço os cálculos para ver qual que é a vazão que o bico tem que fazer, e aí a hora que eu vou lá procurar aparece 4. Então, e aí qual que eu vou escolher? E aí eu vou falar outros exemplos, né, que aconteceram na loja. Inclusive 2 foi no mesmo dia, ao mesmo tempo, tá? Então eu queria falar primeiro, gente, bico cônico não se compra por cor, tá? Aí o cliente chegou na loja, eu vou começar a usar bico cônico agora nas minhas aplicações. Eu tenho um bico cônico lá amarelo, né, voltando novamente à norma ISO. Meu leque é amarelo, né? Quando o cone é ISO, basta eu virar meu porta-bico, ele vai manter a vazão. Eu tenho meu leque é amarelo, meu cone é amarelo. Aí eu perguntei qual era o modelo para saber se o bico dele tinha norma ISO. E o bico dele era o modelo que a gente tem lá, Magnojet, o Mag, que não é norma ISO. Então ele comprou o bico pela cor e comprou errado. Então a operação que ele fazia, né, ele precisava, estava usando lá o leque amarelo 02, ele comprou o cone amarelo que não é ISO, eu fui olhar no catálogo e é 06, né? Então é 3 vezes a mais. Por isso que o bico dele não conseguia trabalhar. O mínimo que ele faz de vazão na velocidade que ele trabalha era mais de 300 litros por hectare. Então nós explicamos para ele, né? Aí nós fizemos, de qualquer forma ele precisou trocar o bico, né? Porque o bico mesmo não tinha como eu regular a vazão dele, porque ele não ia ter pressão suficiente. Então nós posicionamos, recomendamos lá para ele o modelo MGA verde 015, né? Que a gente já está acostumado aí, né? Enquanto a gente estava terminando de atender ele, chegou outro cliente na loja no mesmo momento. Queria comprar um bico para trocar um que tinha estragado, modelo MGA verde. E aí esse cliente falou assim: eu tô achando que meus bicos tá com pouca pressão. Vazão, qualquer bico faz, gente. Mas se eu tô com a pressão baixa, ele precisa daquele mínimo ali pro ângulo, pro jato ou pro cone poder abrir. Ou ele pode até abrir, mas se eu diminuir a velocidade, a pressão vai cair, ele não vai abrir totalmente. Então eu estava acabando de atender o outro, né, que eu já sabia que a velocidade mínima que aquele bico podia fazer com aquela vazão era 7 km por hora. E o outro chegou falando que o bico estava sem pressão, falou que estava trabalhando a 5,5. E aí eu perguntei para ele, qual pressão está marcando o seu manômetro? Ele falou, não sei, está estragado. Aí nós chegamos lá, nós temos o nosso manômetro de mão, né, a gente conecta lá na barra. Tava marcando 15 libras e o mínimo é 40. Então eu coletei uns 2, a vazão que tinha que fazer até bateu. Mas tinha um bico que nem o cone tava abrindo, tava saindo só um jato, né? Então nós ajustamos a regulagem da vazão para trabalhar com 7,5 por hora. Consequentemente a pressão entrou na escala adequada, né? Pronto, resolvemos o problema do cliente. Agora teve um outro que foi mais interessante ainda. O cliente chegou na loja, né, queria trocar os bicos do pulverizador dele, e ele queria, já especificou bico leque amarelo. E esse deu sorte, porque
Que antes de ir na loja ele tinha ido em outro lugar, ele só não comprou porque não tinha o leque amarelo. E ele ia comprar errado. Comprar errado não, o bico dele é o leque amarelo. O problema dele era a pressão, ele ia comprar o bico sem precisar, né? Então o cliente chegou lá, né? Eu preciso trocar meus bicos tá estragado, tá fumaçando demais, não consigo pôr a regulagem que eu quero, né? E essas coisas a gente não precisa nem ver a máquina. Só de conversar com o cliente a gente já descobre o problema. Então eu falei, ele falou pra mim que tava trabalhando com uma vazão de 200 litros por hectare. Aí eu perguntei sua velocidade. É 50 metros tanto segundo. Aí a gente faz as contas, né? Eu falei, sua velocidade é 6,5 km por hora. Vazão 200, fui na tabela do bico. O bico para esta operação não fazia vazão 200, nem na pressão máxima. Eu falei, ó, seu bico tá fumaçando porque ele tá trabalhando com a pressão acima do máximo, tá? E aí, como ele já tinha falado para mim que queria diminuir a vazão, né, 200 litros ele estava fazendo a aplicação em 20 hectares. Eu falei, então vamos diminuir sua vazão. Agora ele estava fazendo em 10 hectares. Eu falei, vamos diminuir sua vazão, que a sua pressão vai cair. Você vai aplicar agora 15 hectares. Sua pressão vai baixar, vai vir para o normal, vai resolver os seus dois problemas. Aí nós fomos lá. Falei, seu problema não é bico, é pressão. Nós fomos lá e aí novamente a forma mais fácil, rápida de regular pela pressão. Em menos de 1 minuto você vai lá no manômetro, põe a pressão. Graças a Deus esse estava funcionando. E vai lá e coleta, bate, né? Aí conferir todas as seções. Aí depois eu vou falar sobre isso, viu? Coleta para conferir vazão, tem a forma certa, tá? Até isso eu tô vendo errado aí, e eu vou contar um outro caso. Então fui lá, coloquei a pressão, conferi a vazão, bateu, resolveu o problema, o bico tava fumaçando. A máquina regulada na pressão certa fazendo a vazão.